Glória a Deus, meus irmãos. Mais uma vez, graça e paz. Espero que os irmãos estejam todos bem. Obrigado, Francis, por teres pregado metade da minha pregação já no início. Mas é para sermos coerentes, não é? É porque o entendimento ele é coerente naquilo que nós estamos a realizar agora neste mês de dezembro. Amém? Nós agora temos o chamado advento do calendário litúrgico cristão, não é? E há um momento de preparação, não é? Para o que é o dia do Natal, o chamado nascimento de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? E, como o Francis falou, advento ele vem dessa espera, dessa expectativa, dessa esperança que o povo de Israel, os judeus, tinham, não é? A esperança, não é? De que o Messias viria, o Salvador, não é? E é interessante que há um homem antes de Jesus nascer. Ele era um homem zeloso pela palavra, um homem temente a Deus, e quando ele contempla Jesus, não é, Simeão, ele vai dizer as seguintes palavras: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Ou seja, este homem, era essa a expectativa, era essa a esperança dele, e ele pôde contemplar com os seus olhos a salvação. Então ele disse, como o pastor Carmelo já disse muitas das vezes: pode-me levar, Senhor. Pode-me levar, Senhor. Porque eu já contemplei a tua salvação. Então era esta a expectativa dos judeus, e é esta a nossa expectativa agora também ainda, não é? Porque nós ainda estamos à espera, não é? Não do Messias que vem para trazer a salvação, mas aquele que vem para trazer o resgate, vem trazer a nova Jerusalém e vem trazer também a condenação, não é? Vem trazer o juízo, um Deus, um Senhor com olhos de fogo, não é? Mas que para os seus santos esses olhos de fogo não são de condenação, mas são de beleza. Amém? Então, é essa a nossa expectativa, é esse o nosso advento. Amém? Então, meus irmãos, esta série nós iremos tratar sobre o título Jesus nasceu para isto. Há um propósito para o nascimento de Jesus, e nós iremos falar nestas quatro semanas do mês de dezembro. Nós iremos tratar das 4 narrativas principais da palavra de Deus, da Escritura, que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. Podem falar, meus irmãos, que são permitidos falar, está bem? Amém? Então nós iremos tratar sobre estas 4 narrativas. Eu irei trazer hoje sobre a criação, próxima semana irei trazer sobre a queda, e o Francis irá terminar com as 2 últimas narrativas. Amém? Vamos só orar ao Senhor para agradecer este privilégio que nós temos de ouvir a palavra do Senhor. Quantos são privilegiados por poder ouvir a palavra de Deus? Eu sou. E que possamos ter isso em conta, de que é um privilégio nós estarmos aqui neste lugar juntos, amando o Senhor, adorando e nos amando uns aos outros. Amém? Vamos orar. Paizinho, nós te queremos render graças por mais um momento em que podemos estar aqui, podemos louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome. Nos perdoa, Senhor, por toda a ofensa, Senhor, nos perdoa por tudo aquilo que nós fazemos contrário à Tua santa vontade. E obrigado, Pai, pelo privilégio, mais uma vez, de podermos estar reunidos como um só corpo. Que a Tua palavra possa falar tremendamente aos nossos corações, resgatar aquilo que se perdeu, Senhor, por causa do nosso pecado, por causa da desobediência, mas que nós possamos resgatar todo o senso criacional, todo o plano criacional que ainda está em ação, apenas foi adiado para o dia da consumação de todas as coisas. Então, obrigado, Senhor, e nos prepara como santos, não só para crermos, não só para vivermos, mas para transparecermos e manifestarmos o Teu reino lá fora, Senhor, para que outros possam também ser salvos por esta glória, por esta mesma misericórdia, por esta mesma graça que recaiu sobre as nossas vidas. E se aqui está alguém que ainda não tem essa certeza, essa fundamentação, Senhor, que Tu possas falar hoje tremendamente aos seus corações e moldar as nossas mentes segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, o grande capítulo da criação é Gênesis 1. Obrigado. Quem é que disse 1? Boa, Duda. Bora lá. Gênesis 1, então. Gênesis, capítulo 1. Meus irmãos, vocês sabem que eu sou muito assim de fazer perguntas à audiência e a audiência tentar responder da melhor forma. Vamos então ler Gênesis 1, a partir do verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz.
E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia e às trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, o Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. À porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse Deus também, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã e o quarto dia. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Também ele domina sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isto vos será para mantimento. E a todos os animais da terra e a todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Capítulo 2. E assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém? Eu sei que eu li muito, mas faz parte daquilo tudo que o Senhor criou. Amém? Irmãos, o escritor deste livro, deste maravilhoso livro e dos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Torá, foi o profeta Moisés. Amém? Ele inicia Gênesis trazendo à luz um Deus que sempre existiu. Porque ele vai dizer, no princípio, criou Deus. Este livro ele foi escrito com o intuito e, de novo, trazer o povo de Israel a este senso, a este entendimento de que existia só um Deus. E de quem era Deus. Vamos fazer aqui um exercício de mentalidade. Imaginem 430 anos escravos no Egito. Um contexto religioso e um contexto cultural totalmente diferente daquilo que era o povo de Israel. Nós sabemos que José trouxe o seu pai, trouxe os seus irmãos e toda a família que fazia ali parte para aquele lugar. E 430 anos são bastantes anos, sim ou não? Desde então, até aquela altura, até Moisés começar a escrever, não existia a palavra escrita, mas existia a palavra falada. Era tudo tradição oral.
Então Moisés, logo do princípio, o que ele quer trazer é esta mentalidade, algo diferente daquilo que eles teriam a viver 430 anos, durante aqueles 430 anos. Para vocês terem noção, todas as gerações que ali estavam, sempre estiveram ali, nasceram ali naquele lugar, nasceram ali. Não houve ninguém que tivesse mais de 400 anos. Ou seja, aqueles que foram os primeiros que vieram com o pai de José para o Egito, não estavam lá. Então todos aqueles que ali estavam já nasceram dentro daquele contexto. Então, por isso é que não é muito difícil de entendermos, e às vezes nós dizemos assim, o povo de Israel era mesmo doido, então ele viu os milagres, a mão de Deus, abrir o mar, fazer a libertação do Egito, fazer todas essas coisas, e ainda assim eles fundiram todo o ouro que tinham para fazer um bezerro para o adorarem. É natural, porque era isso que eles tinham como conhecimento religioso. Era esse o conhecimento religioso que eles tinham. Eles ainda estavam no processo de conhecerem quem Deus é. Então, Moisés, para ficar registado, porque Deus, ele diz, escreve estas coisas, para ficar registado, ele inicia logo, trazendo à luz ao povo de Israel que existe só um Deus e um Deus criador de todas as coisas. Não vários deuses que nasceram do caos, que nasceram da matéria, que nasceram de guerras, mas um único Deus que já existia antes que tudo existisse. Ok? E quando nós olhamos aqui para estas duas expressões, no princípio criou Deus. A palavra Deus, ela é a palavra Elohim. O povo de Israel sempre vai tratar este nome com muito cuidado e sempre vai expressar este nome para falar sobre Deus, o Deus Elohim. E apesar de ser um substantivo plural, ok? O verbo criou, e ele é o verbo singular, que está no singular. É o verbo bará, no original bará, que significa criou. Mas é um significado bem diferente do que normalmente nós temos de criar, de formar, de transformar. Okay? Então o que Moisés basicamente vai dizer é que no princípio Deus criou, ou seja, que há um só Deus que criou tudo o que existe. Como eu disse, diferentemente da mentalidade do Egito, cria-se em vários deuses. Cria-se que a própria natureza eram deuses também. Eles adoravam o Deus do Sol, que viria a partir do Sol. Acreditavam em deuses das estrelas, que viriam das estrelas. Acreditavam em deuses que viriam do caos, da guerra entre dois deuses, e de repente apareceu mais um. Então esta mentalidade de um só Deus era a principal causa de começarmos então com isto. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? E é isso que o próprio Deus também diz. Eu sou o Deus Yahvé, eu sou o Deus, eu sou o que sou. E para além de mim não há mais ninguém, não há mais nada. Então o próprio Deus, ele confirma isso a Moisés, que eu sou o que sou. É claro que Moisés não explica como é que Deus existe. Porque ele existe, simplesmente. Ele é o que é. Ele simplesmente existe. Ele não foi criado, ele simplesmente existe. E por mais que nós queimemos os nossos fusíveis mentais para entender o que é que isso significa, nós nunca chegaremos à resposta, porque Deus simplesmente existe. Amém? Então este verbo criou, ele vem do original bará, que apesar de significar criar, formar ou transformar, ele é sempre agregado, aliado, e ele é sempre usado para o sujeito Deus, única e exclusivamente. Porquê? Porque bará é utilizado para algo que foi criado do nada. É a ideia da criação ex nihilo. Do nada, tudo foi criado. Ok? Duda, estás a passar aí os slides? É que eu esqueci-me de ativar aqui no meu telefone. Se fores aí, vai passando aí os slides, está bem? Do nada, tudo foi criado. Ok? Então, no princípio, não existia nada. Nada, zero, era vazio. Só existia quem? Deus. Só existia Deus. Então esta palavra bará dá esse significado, que apenas Deus tem essa capacidade de criar tudo do nada. Então nós vemos aqui que no princípio criou Deus, ou seja, no princípio não existia tempo antes e passou a existir, porque ele usa a palavra princípio. Não existia espaço e passou a existir porque ele diz que Deus criou os céus. Não existia matéria, mas passou a existir porque ele diz que Deus criou a terra. Inclusive, os três elementos básicos principais
com que a ciência trabalha são estes 3 elementos básicos, que é o tempo, o espaço e a matéria. Então, já aqui, Moisés é como se estivesse já a fazer uma premonição de que estes são os elementos básicos para entendermos que Deus realmente criou todas as coisas. Amém? Amém, meus queridos? Então, não existe nada a não ser que o Deus tenha criado. Hebreus 11.3, se puderes pôr aí, Duda. Hebreus 11.3 está aí nos slides e eu vou tentar ligar aqui também, tá, Duda? E Eliab, se puderes ver aí o Easy Worship, se ativa aí o meu telefone, por favor. Diz assim, Hebreus 11.3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Paulo também vai falar em Romanos que Deus chama à existência as coisas que não existem. Então Deus foi o causador de haver tudo. De nós existimos, de haver matéria, de haver tudo. Ok? Não foi uma explosão cósmica, não foi poeira, foi Deus quem criou todas as coisas. Amém? Apareceu aí, Eliab, o meu telemóvel? Sim? Obrigado. Obrigado, meus queridos. Amém. Então, Deus criou tudo pela sua palavra. É o que Hebreus fala. Ele criou tudo pelo seu poder. Tudo o que Deus falou, o que é que nós lemos aqui? Imediatamente se aconteceu. Imediatamente assim se fez. Então, tudo o que Ele criou bom. Ele criou muito bom. E Ele criou tudo perfeitamente ordenado. Amém? Então, tudo foi feito com perfeição. Não havia nada, ou não há nada, não existe nada, que não tenha sido feito com perfeição. É por isso que os cientistas, é por isso que muita gente se questiona. Como é que estas coisas aconteceram? Como é que isto é formado com tão grande complexidade? Dizem que, espero não estar a dizer um erro, dizem que os nossos neurónios, se fossem esticados, ou os nossos nervos fossem esticados, eles dariam um comprimento de quilómetros e quilómetros de distância. De comprimento, neste caso. Então nós vemos o quão perfeito Deus criou todas as coisas. Se a Lua estivesse 1 grau afastada, ou 1 grau inclinada, o mundo já não existiria. Já não existiria vida na Terra. Então tudo foi criado com ordem e perfeição. Amém? E é por isso que o ser humano bate com a cabeça na parede, porque não consegue entender como é que estas coisas foram criadas. Como é que isto aconteceu? Porque se fosse criado assim, foi criado do nada, mas foi criado por um ser inteligente, que é Deus. Mas se fosse criado assim do nada, como é que estas coisas iriam ser tão complexas desta maneira? Não só há uma explicação. Deus. Ok? E por Ele ter criado todas as coisas, como nós lemos aqui, Ele tem toda a autoridade sobre aquilo que Ele criou. E Ele entrega tudo aquilo que Ele criou a quem Ele quiser. Deus é o autor da vida. Então, por Ele ter sido, ou Ele ser o Criador de todas as coisas, Ele faz com a sua criação aquilo que Ele deseja. Lucas é interessante que ele vai falar sobre a parábola do homem que vai à procura de trabalhadores para a sua vinha. E no final é interessante que ele dá o mesmo valor a todos. Não é? Um trabalhou o dia inteiro, outro trabalhou só 3 horas, outro trabalhou só 1 hora. E os homens que receberam o mesmo valor trabalhando mais horas do que o último perguntaram: que injustiça é esta? Então, pá, como é que é? Trabalhei eu mais horas e eles estão a receber o mesmo salário que eu. E o que é que ele diz? Eu faço com aquilo que é meu o que eu bem entender. O que eu quiser, dependendo das traduções. E Deus faz com a sua criação aquilo que Ele bem entender. Porque Ele tem toda a autoridade sobre aquilo que é a sua criação. É por isso que Deus, Ele é totalmente distinto da criação. Ele é transcendente à criação. Eu já falei uma vez, aqui numa pregação, não é? Imaginem a criação sendo esta garrafa de água. Obrigado, tu hoje estás a trabalhar demais, Eliab. Tu hoje estás a trabalhar demais, mano. Esta garrafa é a criação e Deus está tanto dentro quanto fora da criação. Ele tem o mundo em suas mãos, Ele tem a criação em suas mãos. Então Ele é transcendente a tudo aquilo que existe. Ele existe fora da criação. Ele é distinto, separado da criação. Então, Deus não está preso na criação.
Deus não é a criação, nem a criação é Deus. É por isso que quando Deus vai falar sobre idolatria e tudo isso, ele diz: adorem-me a mim que eu sou o Criador e não a minha criação. Porque nada na criação é Deus. Sim ou não? Sim. Ele é distinto, ele é completamente diferente da criação. E se nós queremos criteriosamente nesta verdade, isto vai bloquear, Eliabe. E se tu tens código aqui, eu vou-te matar, mano. E se nós queremos criteriosamente nesta verdade, ok, não tem. Criteriosamente nesta verdade, meus irmãos, nós não nos deixaremos influenciar pelos vários pensamentos. Já desbloqueou, mano, já desbloqueou. Pelos vários pensamentos e ideias que a contradizem. Por exemplo, o ateísmo. O que é que o ateísmo vai falar? Ele nega a existência de Deus. Nega totalmente a existência de Deus. Então, se nós formos ser contrapostos à nossa fé, nós não iremos crer nisso. Porquê? Porque nós olhamos para aqui e vemos Deus é o Criador de todas as coisas. Deus existe. Nós também não nos iremos influenciar pelo politeísmo, que é aquilo que estava a acontecer aqui nesta época. Porque muitos daqueles que eram judeus israelitas começaram a crer em vários deuses. Então, o politeísmo não nos irá influenciar. Nós começamos a olhar para a natureza, porque a natureza realmente ela é bela. Ela manifesta quem Deus é, a beleza de Deus. Mas ela não é Deus. Nós podemos contemplá-la, mas não adorá-la. Não achar que a nossa essência advém da criação. Não, a nossa essência advém do Criador. Amém? O panteísmo ele vai dizer que Deus e a criação são misturados. Por isso é que começa-se também a adorar a criação. Porque é como se fosse uma mistura. A criação ela é Deus. A criação ela é motivo de adoração por tão bela que ela é. E também o materialismo, porque havia uma mentalidade grega, ainda existe uma mentalidade grega, de que a matéria sempre existiu, a matéria ela é eterna. Não, meus queridos. Antes do princípio não existia nada, existia apenas Deus. A matéria não é eterna. Ela será eterna após o começo, o princípio. Mas ela, antes da fundação do mundo, não existia. E o evolucionismo, porque muitos pregam e muitos querem nos dar entendimento de que tudo veio do nada. E estão certos, eles estão certos, tudo veio do nada. Mas foi por ação de Deus, foi por criação de Deus, foi pela palavra e o poder de Deus que tudo veio à existência. Amém? Então, este é um entendimento tão importantíssimo para a nossa fé, que os próprios apóstolos, ou o próprio credo dos apóstolos, vai falar disso. Ele inclui essa questão de que Ele é o Criador. Ele vai dizer que, acho que não é aqui, é o seguinte. Aliás, isto não está a funcionar. Já está. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Porquê é que eles incluíram isto? Porque isto é uma centralidade na nossa crença como cristãos. E nós, como igreja, nós olhamos para o credo dos apóstolos e nós aceitamos o credo dos apóstolos como credo da nossa fé. Porquê? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E céu e terra não dá somente um entendimento daquilo que é visível no nosso dia a dia, aquilo que é visível aos nossos olhos. Como o Francis leu, e bem, Colossenses 1,16 vai dizer que quer aquilo que é visível e invisível foi criado por Deus. Vamos ler, Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então nós concluímos que toda a realidade, seja a realidade terrena, seja a realidade natural, seja a realidade celestial, tudo foi criado por Deus. Ele é o único. Ele é o único Criador, Ele é o único Deus existente. Agora a questão é, e o Francis já deu esse spoiler e já falou sobre isso, porquê é que Paulo ele usa as expressões nele, por ele e por meio dele e para ele? Então vamos ler Colossenses 1, do 13 ao 17. Diz o seguinte, mais uma vez, para relembrarmos. Ele nos livrou, ou nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades.
potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então Paulo aqui ele está a falar de quem? Do próprio Jesus. Okay? Então Jesus ele é antes de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e terra. Antes disso, Jesus já estava lá. Ele é antes de todas as coisas. Então, o Evangelho de João, inclusive no capítulo 1, ele vai falar claramente isso. E basicamente é um paralelo que existe entre João 1 e Gênesis 1. Porque João 1 vai dizer o seguinte: no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E agora ouçam isto. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Se Jesus não existisse, nada do que foi criado existiria. Todas as coisas estão nele, foram feitas por intermédio dele, foram feitas para ele, quase como se fosse um presente de Deus Pai para Deus Filho, e se ele não existisse, nada do que existe existiria. Amém? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, meus irmãos, há uma verdade que tem que ser esclarecida, não é? Existem várias referências ao ato de criar, que são atribuídos simplesmente a Deus. Não fala se é Deus Pai, não fala se é Deus Filho, não fala se é Deus e Espírito Santo. Ok? Mas aqui em Gênesis nós vemos algumas expressões que transmitem essa pluralidade de pessoas, ou seja, que estão no plural, que são façamos e semelhante a nós, quando Deus está a criar o ser humano, certo? E nós vemos aqui que nós lemos: o Espírito pairava por sobre a face das águas, antes do próprio Deus dar forma à terra, porque ela era vazia e sem forma. Quando nós olhamos para estas expressões, nós podemos tirar essas conclusões. Ok, façamos. Quando nós olhamos também para a expressão semelhante a nós, nós vemos que não é apenas a uma pessoa que se está a tratar. Deus não se trata de uma pessoa, ele é só um Deus. Querem que eu vos explique como é que isto funciona? Um Deus que são várias pessoas? Querem que eu vos explique, sim ou não? Sim? Não sei. Esta é a resposta. Não sei. Não há explicação. É um mistério. Ok? Então, nós vemos através dessas expressões que existem esta pluralidade de pessoas. Apesar de que, no Antigo Testamento, nós não vemos dar esse crédito, que é Deus Pai que cria, que é Deus Filho que cria, que é Deus Espírito Santo que cria. Mas isto é um facto importantíssimo para a revelação de quem Deus é. Quando nós vemos esta expressão do façamos, semelhante a nós. Okay? Para entendermos já que, no início, que Ele sim é um Deus trino, um Deus com 3 pessoas. Ele é plural. Okay? Inclusive, existem muitos teólogos que acreditam e afirmam que quando nós lemos aqui no verso 3, disse Deus, de Gênesis 1, disse Deus, haja luz e houve luz. Nós vemos mais para a frente que Deus cria o sol e Deus cria a lua. O sol para iluminar a terra. Mas antes ele disse, haja luz e houve luz. Espera aí, criou 2 vezes o sol? Criou 2 vezes luz? Como é que é isso? Então existem muitos teólogos que acreditam e afirmam que este haja luz é a primeira revelação da luz de Cristo. Que faz separação entre o quê? A luz e as trevas. Inclusive na minha versão, que a minha versão é a ARA, está aqui escrito dia e noite, diferente de dia e noite quando ele cria o sol e a lua. Dia está com D maiúsculo e noite está com um N maiúsculo, significando que há uma separação entre o que é da luz e o que é das trevas. Então este haja luz e houve luz não é que Deus estivesse a criar Jesus. Esqueçam isso é o arianismo, que Jesus é uma criatura. Não, Jesus é Deus. Jesus é gerado de Deus Pai. Então, quando há este haja luz, é como se fosse a primeira revelação da luz de Cristo, iluminando o início de todas as coisas, dando luz, dando separação àquilo que é das trevas e àquilo que é da luz. E Apocalipse, ele inclusive vai nos descrever um pouco, quando nós avançamos na narrativa bíblica, João vai ver que não mais existe sol, que é a própria luz de Cristo que ilumina a Nova Jerusalém, ilumina a criação.
Então, fazendo aqui este paralelo, nós podemos entender que o Cordeiro, que é a lâmpada da Nova Jerusalém, denominado em Apocalipse, muito provavelmente é este haja luz, esta luz que se acendeu no meio do nada, no meio da escuridão, no meio daquilo que ainda não existia. Então, Moisés vai trazer essa antítese, essa diferenciação entre aquilo que é da luz e aquilo que é das trevas. E Paulo ele vai afirmar em quase todas as suas epístolas que nós agora fomos resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz, para a luz de Cristo. Então, no Antigo Testamento não estava ainda revelado na plenitude esta distinção entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas no Novo Testamento nos é revelada esta distinção entre quem é Deus Pai, quem é Deus Filho e quem é Deus Espírito Santo. E ele os inclui a todos na criação. O Novo Testamento vai nos revelar que todos eles fizeram parte da criação. Então, o Pai ele tem o papel mais proeminente. Ele é a origem da qual provém todas as coisas. E o Filho é o meio ou o agente da existência de todas as coisas. Então, o Pai cria em Cristo todas as coisas. Ele é o meio pelo qual ele cria todas as coisas. Alguns versículos para vocês apontarem e depois lerem. João 1,3 diz que é por meio do Filho que todas as coisas foram feitas. Nós já estivemos a ler. Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, diz que Jesus é o meio pelo qual o universo existe. E Hebreus 1,10 declara que Jesus, como o Senhor, que fundou a terra no princípio. Então Jesus estava lá, afirmando mais uma vez, estava lá na criação de todas as coisas. Então pode-se então afirmar que o Pai trouxe à existência o universo e que foi o Filho que executou os detalhes do projeto criacional. Embora a criação seja do Pai, ocorre por meio do Filho e do Espírito. E tudo subsiste em Cristo. Sem Cristo, nada do que existe existiria. E isto é muito importante para a nossa fé cristã, meus irmãos. Ok? Porque eu não sei se é por falta de maturidade ainda na caminhada cristã, mas há muitos que só veem Jesus como alguém revelado a partir do Novo Testamento. Não, ele já existe lá, antes de que tudo existisse. Antes de que tudo existisse, ele já existia. Agora, não existia era na forma encarnada para se revelar como aquele que é o Filho, a esperança e a salvação para a humanidade. Ok? Então, sim, Jesus tem esta participação ativa na criação de tudo o que existe. E melhor, tudo o que existe, existe por causa dele. É por causa de Jesus que tudo existe. Amém? Então, o entendimento sobre a doutrina da criação tem um impacto significativo na nossa cosmovisão, irmãos. Na maneira como nós interpretamos, como nós observamos e como nós vivemos o mundo e a vida à nossa volta. E é esta consciência que Moisés quer resgatar do povo. Não só do povo da época, mas de nós como povo de Deus, como filhos de Deus. É esta consciência que ele quer trazer, uma verdade absoluta de que a criação não é um mero acaso. A criação não foi feita só porque sim. Existe um propósito para que todas as coisas fossem criadas. Deus não estava entediado, atenção. Estou entediado aqui, vou fazer alguma coisa para ver se faço alguma coisa. Se me mexo um bocadinho, estou um bocado sedentário, estou ficando obeso e preciso fazer aqui alguma coisa. Não. Deus criou todas as coisas com um propósito. Tanto na forma de como veio a existir, quanto no porquê veio a existir. Ok? Então, quando Gênesis diz que existe um princípio, verso 1, capítulo 1, no princípio, Moisés quer dizer que também há um fim, há um objetivo, há um propósito, há uma finalidade para as coisas terem sido criadas. Nada foi criado ao acaso e nada foi deixado ao acaso. E nós aqui falamos sobre a soberania de Deus. Nada do que foi criado está deixado ao acaso. Deus continua a ter o controle sobre todas as coisas. Quem pensa que não, apesar de verem guerras, apesar de verem a maldade, apesar de verem todo este rebuliço na natureza e na criação, Deus continua a ter o controle. Ok? Mesmo o próprio Satanás. Eu acho que já falamos isto várias vezes aqui. Mesmo o próprio Satanás. Deus tem controle sobre o inimigo Satanás. Não se preocupem. Se vocês são filhos da obediência, filhos de Deus, o controle das vossas vidas está sobre a mão do Senhor. Tudo aquilo que acontece, vou pregar Tiago agora,
tudo aquilo que acontece nas vossas vidas há um propósito e é controlado pelo Senhor. Não se esqueçam, Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele disse, não se preocupem, porque eu já venci o mal e eu estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Então, até ele voltar, da mesma maneira que ele subiu, ele vai descer, até à consumação dos séculos ele estará connosco todos os dias. Ok? Então, ele não deixou a sua criação ao acaso. Mesmo o desenrolar da história, por mais que pareça que Deus está de olhos tapados, que Deus não interfere, como é uma teologia também que se dá aí aso a que as pessoas pensem que Deus não tem o controle das coisas, Deus só está observando, só está lá em cima, observando o que está a acontecer e não faz nada. Não, Deus está continuamente a fazer, continuamente Ele está a trabalhar na restauração de todas as coisas. Por intermédio de quem? Da sua igreja, daquele que é o corpo agora de Cristo. Nós também trabalhamos, mas Deus trabalha muito mais, e Ele trabalha antes de nós. Ele trabalha à nossa frente, que é quase como Moisés, vai à minha frente porque senão eu não vou. Então Deus, Ele continua a trabalhar. Ele não deixou as coisas ao acaso. Amém? Então há um propósito para todas as coisas. A.W. Tozer escreveu o seguinte num dos seus livros. Deus tem uma relação voluntária com tudo o que criou, mas não tem uma relação necessária com coisa alguma além dele próprio. O que é que ele quer dizer com isto? Que ele não tinha necessidade de criar nada. Ele estava bem, estava tranquilo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, se amando, tendo relacionamento, Ele não tem necessidade de criar nada. Ele não tinha necessidade alguma. Ele não é como nós que, psicologicamente, emocionalmente, temos sempre a ausência de alguma coisa. Deus não. Deus ele é pleno e completo em si mesmo. Deus ele é autossuficiente. Deus ele é autoexistente. Deus ele é eterno e Deus ele é transcendente. Ele não tem uma necessidade intrínseca para a sua existência. Como eu disse, Deus não estava entediado, Deus não estava necessitado de relacionamento. Mas mesmo assim, pela sua graça, Ele criou todas as coisas. Se Ele criou tudo, Ele o fez por boas e suficientes razões. E a criação, ela cumpre esse propósito para o qual ela foi criada. E qual é o propósito? Glorificá-lo. Simplesmente. Glorificar quem Ele é. Salmos 19:1 diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, até a criação inanimada glorifica o Criador e tem o propósito de o glorificar, que é o firmamento. Agora, muito mais nós, os seres humanos, e os seus anjos também estão incluídos nisso, que são criaturas de Deus, que ao terem a capacidade de obedecer a Deus de forma consciente e voluntária, glorificam ainda mais, de maneira plena, o nosso Criador. Então nós, que somos dotados de inteligência, que somos dotados de vontades, que somos dotados da imagem de Deus, ainda mais glorificamos o Senhor na sua plenitude. Então toda a criação, ela glorifica o nome do Senhor. Apocalipse 5:13 diz assim: então ouvi que toda, é isso que diz? Toda, ok? Que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Tudo o que foi criado com o propósito de glorificar a Deus. Seja da mais pequena bactéria ao maior animal, à maior árvore, ao maior astro, à maior estrela, tudo foi criado para glorificar o Senhor. Então qual é o propósito da criação? A glória de Deus, glorificar a Deus, exaltar o nome de Deus. Amém? Vamos continuar aqui a nossa leitura então. Capítulo 2, vamos ler do verso 4. Diz o seguinte: capítulo 2 de Gênesis, está bem? Esta é a Gênesis dos céus e da terra quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden,
Até há aqui, parando aqui, há um entendimento de que o Éden era a terra e de que este jardim estava no Éden, o lugar de paz que era a terra, porque foi formado por Deus, era em paz, era perfeito. Continuando, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então Deus pega nesse homem que ele criou e coloca neste jardim, no Éden. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos pular para o 15, por favor. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então o que é que nós vemos aqui? Nós vemos a criação do homem. Nós já tinha sido falado, não é? No capítulo 1, que o homem e a mulher tinham sido feitos à imagem conforme a semelhança de Deus. Mas agora Moisés vai falar um pouco mais aprofundado. Vocês até podem perguntar, mas como é que Moisés sabia estas coisas? Primeiro, o que eu disse anteriormente, tradição oral e claramente inspirado por Deus, porque ele é um dos que nós vemos que fala cara a cara com Deus. Então não há como ele não saber estas coisas, porque era o próprio Deus que estava a dizer para escrever. E se há dúvida de que os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés, mesmo ele tendo morrido, não se preocupem. Há probabilidade de que foi Josué que deu continuidade à escritura, está bem? Então Moisés não foi revelado à sua morte, ele escreveu e depois morreu, está bem? Só aqui um à parte para não se ficarem assustados. Então como é que Moisés escreveu este livro e ele morreu? Houve uma premonição? Não, foi Josué que continuou a escritura do livro. Então, quando nós olhamos aqui para a gênese do homem, aprofundada a criação do ser humano, nós vemos que ele foi criado de maneira diferente de toda a criação. Certo? Tudo foi criado pelo poder da palavra. Mas embora a palavra não venha a dizer, é como se Deus criasse o homem com as suas próprias mãos, porque ele criou do pó da terra. E depois o que é que ele fez? Ele soprou do seu fôlego de vida, do seu espírito, em que quando o espírito penetrou no ser humano, naquela peça de terra, naquela peça de barro, ele se tornou alma vivente. Um tópico importante aqui, só há vida quando o espírito ele está presente. Sem espírito não há vida. Por isso é que ele é o dono da vida, ele é o criador da vida. Então só a partir do momento que o espírito entrou no ser humano, é que ele se tornou a alma vivente. Então, todos aqueles, e isto vamos aqui um bocado para a nossa missão, todos aqueles que ainda vagueiam pelo mundo, condenados pelo pecado, e estão sem vida. São pedaços de terra que andam pela terra. São pedaços de barro, são peças de barro. É quase como se Satanás tivesse um tabuleiro de xadrez e brincasse com aquelas peças de barro. Então, a nossa missão como filhos de Deus é agora transportar esse fôlego de vida para que essas peças de barro, de novo, se tornem almas viventes. Amém, meus irmãos? Então, nós vemos aqui que há uma distinção clara daquilo que é a criação, animais, terra, plantas, árvores, tudo aquilo que ele criou, para a criação de Deus, do homem. O homem parece que foi criado com uma peculiaridade diferente, com outro propósito, com outra finalidade. Então há uma distinção, há algo diferente na criação do homem. E esta forma de criação foi proposital. Ok? Porquê? Porque Deus queria determinar uma ordem. Deus queria determinar um governo. Deus queria determinar um papel importante para o homem dentro do seu plano criacional. Ou, neste caso, podemos usar também a definição, o seu plano eterno, o seu propósito eterno. Okay? Então, um homem precisava realmente de ser distinto do restante da criação. Ele não era Deus e continua a não ser Deus e nunca será Deus, o ser humano, mas ele é semelhante a ele. Ele tem a imagem dele. A teologia vai dizer que, inclusive, aqueles que são ímpios, que são caídos, ainda têm essa imagem de Deus. É heresia, certo? Todo o ser humano ainda tem a imagem de Deus. Não perdeu a imagem de Deus. O que é que perdeu? Perdeu simplesmente o acesso a Ele. Perdeu o acesso à salvação, ao relacionamento com Deus. Porque ele ainda tem, a teologia chama de dignidade.
todo o ser humano ainda tem essa dignidade. Porquê? Porque ainda ela é semelhante, ainda tem a imagem de Deus. O pecado não fez perder a imagem de Deus no ser humano. O que é que fez perder? O acesso a Deus, o acesso à salvação. Agora, é claro, essa imagem e essa semelhança não dão direito a que ele seja salvo, se ele assim não o desejar. Então, Deus estabelece o ser humano como algo, uma criação diferente. Ok? Para quê? Para que houvesse estabelecido um governo, de uma ordem, e que a criação acatasse com a ordem do ser humano. Porque nós lemos aqui que toda a criação ela é sujeita ao ser humano. E ainda hoje a criação, infelizmente, ela é sujeita ao ser humano de maneira errada. O ser humano absorve e usa de tudo da criação para seu benefício próprio. Né? Nós vemos que, infelizmente, os cientistas já vêm a dizer, não é? Tudo o que é da natureza, tudo o que é do desenvolvimento tecnológico, cada vez mais está a destruir a criação de Deus, que nós olhamos e vemos que é a criação de Deus. Eles dizem que é a natureza, a mãe natureza, mas nós sabemos que é a criação que Deus criou tão perfeito. Então, Deus estabelece que o homem iria cuidar, ele iria destruir, ele iria usar de tudo aquilo que é a criação. Não, ele iria cuidar de tudo aquilo que ele criou. Inclusive, Deus ele diz assim, olha, a criação tu podes utilizar como alimento. Tudo o que eu criei, podes utilizar para as tuas necessidades. Então, Deus, ele estabeleceu este plano para o ser humano, para que ele cultivasse, ou seja, trabalhasse a terra e guardasse, protegesse o que era a obra do Senhor. O homem foi colocado no jardim com um propósito específico, de cuidar de tudo aquilo que era obra do nosso Deus, obra do Criador. E esse ainda é o mesmo propósito a partir do momento que nós somos transportados das trevas para a luz. Que o homem cuide daquilo que é a obra de Deus. Não pensando numa mentalidade eclesiástica, ok? Mas pensando na plenitude de tudo o que ele construiu, de tudo aquilo que ele criou, de todo o trabalho que ele está a fazer. Amém? Quando nós temos essa mentalidade de que a obra de Deus é só eclesiasticamente falando, dentro de igreja, nós temos uma mentalidade limitada. Estamos a ter uma mentalidade limitada. Porquê? Porque a criação é responsabilidade nossa de cuidar. E agora o mundo, este mundo caído, é nossa responsabilidade de pregar, de trabalhar, de alcançar, de resgatar, de liberar a palavra de Deus. Então, infelizmente, nós somos aqueles que trabalham 24 sobre 24 horas para o Senhor, para o plano eterno dele, para este plano criacional. Então, o homem foi colocado no jardim para ser o representante e cuidador de Deus perante toda a criação. E a verdade que Deus quer estabelecer em nós é que ainda esse o plano. Nós, como nova humanidade em Cristo, precisamos resgatar o senso de trabalho e cuidado pleno daquilo que é a obra de Deus. Tudo tem ainda o propósito de glorificar a Deus. Ainda existe este propósito, toda a criação, todo o homem glorificando a Deus. E este ensinamento nos ajuda a nós colocarmos de lado ou a rejeitarmos aquilo que é a mentalidade dualista, que nós já falamos aqui várias e várias vezes, mas que infelizmente é uma mentalidade que permeia o nosso contexto social e o nosso contexto cultural diariamente. Que é uma dualidade de pensamento. Como eu falei, a obra de Deus não é só dentro da igreja, a obra de Deus é a plenitude da nossa vida, de tudo aquilo que nós fazemos. Mas a nossa mentalidade, ela continua ainda nesta separação daquilo que é sagrado e daquilo que é chamado secular. Não existe isso na nossa vida. Não existe isso. Não existe isso. Tudo aquilo que é na nossa vida é sagrado, é do Senhor. Todo o trabalho que nós exercemos é do Senhor. Existem duas palavras, que é abad, ebed. Abad significa trabalho prazeroso, trabalho que eu trabalho mesmo porque eu gosto, porque eu desejo, porque eu quero glorificar a Deus. E existe o trabalho ebed. Ebed significa um trabalho, outra vez arroz, outra vez ter que ir para aquela empresa, outra vez ter que fazer este exercício, este trabalho. Isto é tão desgastante, tão mentalmente e emocionalmente desgastado.
E o que Deus deseja é que tudo aquilo que nós fazemos, todo o trabalho, todo o lugar onde nós estamos inseridos, seja um trabalho amado. Porquê? Porque nós não estamos a fazer para nós, para o nosso belo prazer. Nós não estamos a fazê-lo para receber o salário ao final do mês. Nós estamos a fazê-lo para glorificar o nome do Senhor. Acham que Adão chegava lá, a prestação de contas, olha, hoje eu plantei uma bananeira, hoje eu plantei isto, hoje eu plantei aquilo, dá-me um salário conforme aquilo que eu fiz. Não, para ele era prazeroso, ele trabalhava porque ele foi criado para isso. Ele foi criado para isso, então para ele é quase como nós montarmos um robô e o robôzinho lá de casa, lá o aspirador. Qual é a função de um robô aspirador? É aspirar, nada mais. Se eu lhe disser, vai-me fazer a comida, o robô vai-me mandar dar uma volta. Quero que tu arrumes o meu quarto, o robô vai-me mandar dar uma volta. Não, ele só aspira. E se nós fomos criados para glorificar ao Senhor, se nós fomos criados em todas as coisas que nós somos e fazemos para o glorificar, então é para isso que nós servimos, para o glorificar. Ai, mas é tão limitado isso. É limitado não, é extraordinário. É extraordinário nós sermos homens e mulheres que agora estão na luz de Cristo e têm como objetivo da sua vida glorificar ao Deus Criador de todas as coisas. Quão presente melhor poderia haver para nós? É verdade ou não é? É o maior presente que nos podiam ser dados. Amém? Então, a vida do ser humano só faz sentido dentro do plano criacional ou do propósito eterno de Deus, de todo o plano que Ele pensou, idealizou, que Ele, pela Sua palavra, criou, que pelas Suas mãos Ele formou, tudo ainda continua em ativo. É para isso que nós existimos. Só faz sentido viver se nós estivermos dentro desse propósito eterno. O homem foi feito para ser assim. Nós fomos feitos para ser assim. Nós fomos criados com essas características, com essas responsabilidades. E o ser humano não sabe viver de outra forma a não ser assim. Porque é que o ser humano sempre procura adorar alguma coisa? E adorar significa não cantar, não orar, não ler a palavra. Isso são meios de adoração. A adoração é a apropriação da imagem do ser que nós estamos a adorar. Nós já falamos isto nos pequenos grupos. Salmos vai falar que o ídolo tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve. E vocês que os adoram se tornaram semelhantes a eles. Homens que têm olhos e não veem, homens que têm boca, mas não falam, homens que têm ouvidos, mas não ouvem. Porquê? Porque a adoração é a apropriação daquele ser que nós estamos a adorar. Então a adoração é nós estamos a apropriar ainda mais da imagem e semelhança de Deus, nos tornando iguais, parecidos com Jesus. Isso é que é adoração. Então, porquê é que o ser humano tem essa vontade de adorar alguma coisa? Para resolver os seus problemas, para resolver as suas situações, as suas circunstâncias. Porquê? Porque nós fomos criados para adorar o Deus Criador de todas as coisas, para o glorificar, para ter relacionamento com Ele. É por isso que constantemente há um vazio dentro do ser humano. É quase como se fosse aquele, não sei se vocês já montaram um puzzle e faltava uma peça. Caramba, cadê essa peça? Onde é que está essa peça? É essa peça que falta. E é a principal de todas. Que é aquela que vai preencher na totalidade o nosso ser. Que é Deus. Somente Deus, Ele preenche o vazio do nosso coração. Porque é que muitas vezes nós vemos homens e mulheres que trabalham dia após dia tentando resolver as circunstâncias que acontecem na natureza, tentam ser mais ecológicos, criam associações e ações para o meio ambiente, para a proteção dos animais, às vezes até olham para os animais mais importantes do que o próprio ser humano. Porquê? Porque nós fomos criados para cuidar daquilo que é obra do Senhor. Fomos criados para cuidar da criação de Deus. Amém? Então, este é o objetivo do ser humano. De proteger a criação, de cuidar da criação, de trabalhar para o Senhor, de o glorificar com toda a sua criação. Só que existia um problema ainda. Ainda existia um problema. Caramba, Deus não criou as coisas ainda da maneira certa. Ainda existia um problema.
Estou a brincar, Deus criou tudo perfeito, está bem? Vamos ler o verso 18 do capítulo 2 de Gênesis. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Caramba, Adão estava sozinho, havia um problema ainda, que era preciso resolver. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idónea. Pulando para o 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher. E lhe a trouxe. E disse o homem, vamos ler o 23 também. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então qual era este grande problema? Que problema? Eu não sei se era um problema que ele tinha ou se foi um problema que se tornou. Agora vamos tentar avaliar. Ok? Talvez possa... Não, estou a brincar. Ok? Então, quando o homem começa a trabalhar, e aqui o que é descrito é que, aqui no capítulo 2, é que Deus traz os animais todos a Adão e ele começa a dar o nome aos animais. Então ele estava no seu serviço. Ele tinha picado o ponto e estava a trabalhar. Dando o nome àquele, macaco, carpa, flamingo e por aí fora. E quando Deus olhou e disse assim: caramba, ele está sozinho a trabalhar. Ele precisa de auxílio. Ele precisa de alguém para dividir o trabalho. É muito pesado este trabalho somente para ele. Então o que é que ele diz? Vamos trazer-lhe mais um problema. Vamos criar uma mulher. Está muito feliz. Está muito feliz sozinho. Macaquinho. Está muito risonho. Ele está a gostar de olhar para a criação, de observar a criação. E disse assim: vamos lhe dar mais um problema. Mas quando nós vemos aqui, o que é que nós podemos retirar daqui? Ele vê que Adão está trabalhando e ao observar isso, ele diz: é necessário uma ajuda, um auxílio. Porque ele diz aqui: vou-lhe dar uma auxiliadora que seja idónea. Não é bom que ele esteja sozinho, é necessário que ele tenha alguém que esteja ali do lado dele, lhe ajudando. Além disso, nós vemos todas as promessas que Deus deu a todos os animais, inclusive a este casal, não é? Deles serem fecundos e se multiplicarem. É uma bênção de Deus a multiplicação, a frutificação. Ok? Deixem-me só dar aqui um à parte até da multiplicação e frutificação. Meus queridos, façam filhos. Façam filhos, meus irmãos. Estes dias nós estávamos a falar sobre qual é a maior arma do islamismo. É o ventre das mulheres. Vocês já viram isto? E porquê? Porque eles, no mínimo, têm 5 filhos. Para quê? Para que seja proliferada a crença islâmica. E quando nós olhamos para aqui e nós dizemos assim: uau, eles estão mesmo a ser fecundos e a multiplicarem-se, para que a crença, esta fé, cresça e desenvolva cada vez mais. Não são necessárias armas, é necessário só a reprodução e a multiplicação. E nós, por vezes, e eu tenho 2 filhos, eu sei o quão desgastante é, mas o nosso objetivo é que eles também sejam doutrinados dentro da fé que nós vemos aqui na palavra de Deus. São esses, não é por... A própria palavra vai dizer, não é com sangue, nós não estamos a combater contra sangue, nós não estamos a combater contra homens, nós estamos a combater contra as potestades do ar. E os nossos filhos, eles precisam de serem doutrinados e ensinados nessas verdades. Porquê? Não só para a salvação da alma deles, mas para que eles possam expandir esse evangelho, que eles possam expandir essa verdade. Então a multiplicação e a expansão, a fecundação, ele é um mandamento do Senhor. Ele é uma bênção do Senhor. Rui, mas existem casais que não podem ter filhos. Não tem problema, assim Deus o permitiu. Assim o Deus o fez. Mas existem muitos que não entenderam ainda que é uma bênção de Deus desenvolver homens e mulheres para um futuro em que o Evangelho vai ser expandido. É necessário um legado. Eu não gosto muito desta palavra legado, que é quase como se nós quiséssemos firmar o nosso nome.
mas é um legado do Evangelho, do nome de Cristo nas gerações seguintes. Amém? Desculpem esta parte, mas acho que foi bom de falarmos isto. Então, a verdade que Deus quer estabelecer aqui, quando Ele olha para o homem e diz que ele está sozinho, não é bom que ele fique sozinho. Não é bom que ele trabalhe sozinho. É necessário um auxiliador, alguém que seja idóneo, que esteja do lado dele, trabalhando junto com ele, sendo inteligente, fecundando e multiplicando com ele, para que seja proliferada, a verdade do Evangelho. Então o que é que ele está a trazer aqui para nós? Que nós também não podemos estar sozinhos, que nós não vivemos sozinhos. Um dia estava a falar com a Karina, não sei se te lembras lá em tua casa, que a Karina disse-me assim, eu tenho necessidade de estar com pessoas. Porquê que eu muitas das vezes quero estar com gente, quero me relacionar com pessoas? E eu disse, porque isso... Já vi, Adriano, obrigado. Isso é algo que foi criado por Deus em nós. Desse senso de comunidade, desse senso de estarmos reunidos, esse senso de estarmos em família, em igreja neste caso. Então, isso é algo que está criado em nós. Quando nós passamos das trevas para a luz, isso faz parte agora da nossa natureza. Vivermos em comunidade, nos auxiliando, nos ajudando, nos suportando uns aos outros. Amém? Então, esta é a verdade que Deus também quer trazer, que o propósito de Deus ter criado o homem da maneira que Ele criou, é que ele viva também em comunidade, como toda a criação. Toda a criação vive em comunidade. Porquê? Sejam fecundos e multiplicai-vos. E o ser humano ia ser diferente nesse sentido? Não. Deus estabeleceu esse propósito na vida do ser humano. Então, não é bom que você, irmão, que você, irmã, esteja sozinha. Você precisa de viver igreja, de viver em comunidade. Isso faz parte do seu propósito como criatura de Deus. Então, onde é que nós podemos achar sentido para a nossa vida? No mundo? É no mundo que nós vamos achar o nosso propósito, o sentido para a nossa vida? Não. É no próprio Criador. Nos princípios criacionais estabelecidos por Deus. Por isso é que Adão tinha prazer em trabalhar. Ele não prestava contas no sentido de, fiz isto, fiz aquilo. Não, ele tinha prazer em trabalhar. Ele tinha prazer em contemplar, porque ele tinha pleno senso do propósito dele dentro do plano de Deus. E é interessante nós vermos. Isto foi uma das coisas que eu e o Francis ouvimos estes dias e dissemos assim, realmente nunca tinha reparado nisso. A gente não para pensar. Deus criou todas as coisas em 6 dias. No 6º dia Ele criou o ser humano. E no 7º dia o que é que Ele fez? Descansou. E o ser humano o que é que Ele fez no 7º dia? Pois, não sabem responder. Porquê? Porque Ele descansou também. Ele não começou logo a exercer o trabalho que lhe foi proposto. O que é que Ele fez? Descansou junto com o Senhor. Deus descansou, se deleitou, observou e disse, eis a minha criação, é tudo muito bom. E esse primeiro dia de existência do ser humano foi o quê? Descansar. Este também é um princípio bíblico. Antes de fazer algo, antes de querer trabalhar em algo, antes de querer fazer algo, tem que ser algo, tem que ser alguém. Tem que se transformar no deleite e descanso do Senhor. Se deleitar na presença do Senhor. Isso é que o prepara para o serviço. Falando eclesiasticamente, porquê é que existe muita gente com burnout? Porquê é que existe muita gente com problemas psicológicos, problemas emocionais? Porque não sabe mais descansar. Está no piloto automático, não sabe mais descansar, não sabe se deleitar no Senhor. Perdeu esse senso. O Josué Gonçalves, eu vi numa pregação estes dias, que ele disse assim, o pastor que já não ora, que tem dificuldade em ter um tempo com o Senhor, em ler a Bíblia ou jejuar, ele não se está a perder. Ele já se perdeu. Ele já se perdeu. E um cristão que não lê a Bíblia diariamente, que não ora, que não jejua, que não tem comunhão com o Senhor, que não tem comunhão com Deus, não se está a perder. Ele já se perdeu. Porquê? Porque perdeu-se a essência do amor ao Criador. Perdeu-se a essência do amor ao Evangelho. Concluindo então, para nós terminarmos, o cristão, mais que todas as pessoas, deveria de estar empenhado em praticar a administração da criação de Deus, que é o princípio do quê? Do cultivar e guardar. Tudo o que existe tem valor porque foi criado por Deus. Amém? Quando João, no seu Evangelho, fala que Deus amou de tal maneira o mundo, ele não está a falar que amou o mundo, o sistema corrupto. Ele falou o mundo, o cosmos, a sua criação. Então ele entregou o seu Filho
para morrer, não só por amor a nós, mas por amor a toda a criação. Porquê? Porque estando nós restaurados no nosso lugar, onde nunca deveríamos de ter saído, como Adão e Eva foram criados, toda a criação vai sair beneficiada disso. Porquê? Porque todo o plano criacional vai de novo ser estabelecido como era lá no início, no princípio. Então, o benefício de nós sermos salvos não é só para nós mesmos, Francis. Não é só para nós mesmos, é para que toda a criação venha a ser estabelecida de novo como era no princípio de todas as coisas. Então João diz que é por amor a toda a criação que Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós precisamos de cuidar e preservar de tudo aquilo que Ele fez. Então depois disto, a pergunta que eu deixo é, então o que é que correu mal? O que é que terrivelmente ocorreu para que nós agora não estejamos a viver o propósito eterno de Deus? Isso eu vou deixar para o próximo domingo, está bem? Vamos desenvolver isso no próximo capítulo da narrativa sobre a queda. Amém? Vamos orar só para agradecer. Paizinho, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu nos criaste com um propósito, Senhor. E criaste todas as coisas com um propósito. Nada foi criado ao acaso, nada foi criado sem sentido. Tudo foi criado com um propósito de glorificar, de te amar, de mostrar quem tu és, Senhor, de render glórias e graça ao teu santo nome. E nós mesmos, o ser humano, fomos criados com um propósito bem definido, Senhor, de trabalhar a terra, de cultivar, de guardar a tua criação, Senhor, manifestar quem tu és, porque nós somos imagem conforme semelhança tua. Então nós fomos criados para que nós possamos evidenciar à criação quem tu és. Por isso é que a criação, lá em Romanos fala que a criação geme constantemente à espera que os filhos maduros de Deus sejam evidenciados. Para quê? Para que a criação volte a ser aquilo que era, estando dentro do propósito criacional teu. Então, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que tens sido e feito nas nossas vidas. Abençoa cada vez mais a tua igreja, nos ajuda a nos firmarmos cada vez mais em ti, Senhor, na tua palavra, e nos ajuda a voltar às origens, à essência do que é sermos filhos de Deus, criaturas de Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.